Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do nosso intestino e como ele pode influenciar no ganho de peso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Cristiane Couto, sou médica, endocrinologista, trabalho com medicina esportiva e medicina preventiva. Vamos lá. Bom pessoal, hoje já muitas pessoas comentam a respeito de desbiose intestinal e de como isso pode estar acarretando um aumento de peso nas pessoas ou talvez até a falta de perda de peso quando as pessoas tentam emagrecimento. Isso realmente é algo muito real, são estudos muito bem feitos, já há mais de 10 anos, então não é nada novo e a gente pode passar para vocês um pouquinho de como isso tudo acontece. Você sabia que nós temos mais de 390 trilhões de bactérias no nosso intestino e que isso é mais do que a quantidade de células que nós temos em todo o corpo? Será que isso tem alguma importância? Claro que tem, né, gente? Hoje a gente considera o nosso intestino como o nosso segundo cérebro, e isso não somente por essas bactérias presentes, mas por tudo que o nosso intestino faz em termos de função. Ele não somente é responsável pela absorção dos nossos nutrientes, mas também pela secreção de algumas substâncias. Com certeza você já ouviu falar da serotonina, que é uma substância que nós temos no cérebro, que ela nos dá a sensação de prazer. Existem muitas substâncias, muitos alimentos que liberam serotonina, muitas medicações que liberam serotonina e que são tratadas inclusive para o tratamento de obesidade. Mas você sabia que 90 a 95% da nossa serotonina ela é produzida no intestino e não no cérebro? Pois é, e para ela chegar até o nosso cérebro, ela precisa ser produzida no nosso intestino, ser absorvida e ser toda encaminhada pela nossa corrente sanguínea até que ela possa chegar no nosso cérebro para que ela possa exercer a função que a gente quer, que é a sensação de prazer e de saciedade. E existem alguns fatores bem importantes. Por exemplo, hoje nós sabemos que se um bebê tem parto normal, nascido de parto normal, ou se um bebê é nascido de um parto cesariana, a flora intestinal dessas crianças vão ser diferentes. Se o bebê ele tem um aleitamento materno ou se ele não tem um aleitamento materno, a flora bacteriana desse bebê também será diferente quando ele se tornar adulto. As pessoas que têm uma tendência a usarem muitos antibióticos ao longo da vida vão mudar a sua flora intestinal. Mas a boa notícia é que isso não é definitivo e a gente consegue modular a nossa flora intestinal para o bem. O que acontece é que quando nós nos alimentamos mal, quando nós consumimos alimentos que vão estar fazendo com que haja uma inflamação nas células intestinais, a nossa flora bacteriana ela sofre um desequilíbrio. Nós temos basicamente dois tipos de bactérias no nosso intestino, que nós chamamos de gram-negativa e gram-positivo. Essas bactérias, quando elas têm um desequilíbrio e você começa a favorecer a proliferação das bactérias ruins, que são as bactérias gram-positivo, ela começa a causar uma inflamação no seu intestino, de maneira com que coisas que não deveriam passar pelas junções ali entre as células acabam passando, acabam sendo absorvidas. E são toxinas, são substâncias de alimentos industrializados, são conservantes, são xenobióticos, são disruptores endócrinos que vão estar se ligando nos nossos receptores hormonais, nos nossos receptores de células e vai estar desencadeando todo um fator inflamatório importante. E hoje se sabe que a flora intestinal do paciente magro é totalmente diferente da flora bacteriana de um paciente obeso. Se tem inclusive alguns tratamentos que são feitos por transplante de flora fecal, para que esse paciente possa ter uma flora intestinal mais saudável e com isso ele possa estar absorvendo os nutrientes da maneira correta. O que acontece é que quando a gente tem um acúmulo de gram-positivo no nosso intestino, essas bactérias não sabem muito bem como lidar com o alimento e elas começam a fermentar aquele alimento e começam a gerar muita energia, muita glicose. E aí aquela maçã que era para te dar ali 50 calorias, vão te dar 100, 150 calorias. E você acaba absorvendo muito mais e ganhando peso por conta disso. Tá bom, doutora, mas e aí? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é mudar o seu hábito alimentar. As suas bactérias precisam saber o que fazer com o alimento que chega no seu intestino. Então você precisa comer comida, legumes, verduras, frutas, carne, peixe, ovo, frango.
industrializados nenhum de preferência, porque eles vão continuar causando inflamação no seu intestino. E aí, quando os meus pacientes vão para o consultório, geralmente na primeira consulta, eu explico para eles que essa desbiose, que esse desequilíbrio é a primeira coisa que nós precisamos tratar, porque se você não tiver um intestino com uma permeabilidade saudável, você pode fazer a medicação que for e pode fazer o exercício que for, que não vai resolver. A gente precisa reduzir essa inflamação. Isso se faz com coisas simples, ômega 3, coenzima Q10, curcumina, que são anti-inflamatórios naturais, antioxidantes naturais e que vão estar ajudando nessa permeabilidade intestinal. Além disso, ajuda muito se você renovar a tua flora, se você usar bactérias que são bactérias boas para que elas possam estar colonizando o seu intestino. Essas bactérias geralmente são escolhidas pelo seu médico ou pelo seu nutricionista, cepas separadas, que são selecionadas, encapsuladas para que você possa consumir e essa cápsula se abra no intestino e as bactérias comecem a se proliferar ali. Claro que isso não vai ser em 1 mês ou 15 dias. Geralmente a gente pede para o paciente usar por 3 a 4 meses, até que toda a flora intestinal seja renovada. Agora, é um conjunto, pessoal. Você precisa usar dos antioxidantes, dos anti-inflamatórios naturais, você precisa ter uma vida mais saudável com a sua alimentação, precisa realmente consumir alimento de verdade, em que essas novas bactérias, ao se proliferarem no seu intestino, vão saber o que fazer com essa alimentação. Vão começar a absorver melhor. E quando a gente começa a melhorar essa junção intestinal, essa inflamação intestinal, você começa a melhorar a sua absorção e até a sua evacuação melhora. Não é que você esteja fazendo tudo isso para melhorar a sua evacuação, mas ela melhora como consequência. Você está diminuindo a sua inflamação intestinal e fazendo com que essa desbiose seja controlada. Então, sim, a primeira coisa que você tem que pensar é controlar a sua função intestinal. Se ela não estiver bem, não estiver saudável, você não vai conseguir perder peso. Então, quando o seu médico te passar algumas coisas mais básicas, pense que ele está estudando para isso e ele sabe o que ele está fazendo. Nem tudo é medicação, gente. Pense nisso. Acredite um pouco mais naquele profissional que está te atendendo e você vai saber que é o melhor para você, tá bom? Fica a dica, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.